Instituto Bíblico de Ensino Teológico Logos. E aí, Instituto Bíblico de Ensino Teológico Logos. Formou o acróstico e Betel. Ela teve o seu nascimento há 25, já passa um pouquinho mais do que isso, 25 anos atrás. Eu fui professor por vários anos na Faculdade Teológica, Ministério do Belém, lá na Conselheiro Cotegipe. Fui professor de História da Igreja, fui professor de outras disciplinas, e a distância entre a Igreja Sede do Belém para as congregações era tamanha, essa distância era algo assim muito gigante, que impedia com que os alunos frequentassem a escola. E o preço também, não somente esse deslocamento que elevava muito o custo e os valores das mensalidades eram altas, isso me fez sentir no coração o desejo de tornar a Faculdade do Belém mais perto do aluno nas congregações. E falei com o meu pastor do Belém, pastor Manuel Luiz Bezerra, hoje falecido, se ele me autorizava a abrir uma unidade teológica em uma das congregações em que ele era pastor setorial. Ele abriu a porta e nós começamos. Na própria igreja, nós usávamos o espaço da própria igreja para ensinar os alunos da própria igreja. Mas a dinâmica implementada por nós, a didática, a pedagogia e o carinho e a unção que Deus me dava para administrar esse trabalho foi tamanho que a coisa cresceu. Tivemos então uma outra necessidade: montar uma escola teológica para oficializar a formação desses alunos. Era uma coisa como se fosse informal, um ensino informal. Mas como cresceu, novamente eu falei com o meu pastor setorial e ele me autoriza a abrir uma instituição, dar um nome para essa instituição, a fim de que nós oficializássemos a formação e a certificação desses alunos. Daí nasce a Faculdade Teológica de Betel, mas Deus nos deu o crescimento. E nós fomos dinamizando, começamos com uma máquina de datilografia, onde nós editávamos, produzíamos os textos e editávamos, xeroscopiávamos, e Deus foi dando crescimento. A priori, a Faculdade de Betel procurou atender os membros da igreja do Ministério do Belém. Ela cresceu, passamos a atender outros ministérios. Mas hoje já existe uma mistura um pouco de pelagianista com arminianista, com calvinista, e o papel da Faculdade de Betel é fazer com que essas teologias não criem confusão e impeçam também a proliferação de heresias. Então, a Faculdade de Betel hoje se preocupa em formar o cristão, seja ele da Igreja Batista, da Igreja Presbiteriana ou da Igreja Assembleia de Deus. Não importa qual a origem em que essa pessoa está sendo doutrinada ou qual é a origem que ele tem lá da sua fonte, da sua corrente ideológica. Bem, a Betel caminha para os 30 anos, dentro de alguns anos, já completar 30 anos. E o que nós estamos percebendo agora, o movimento, é o movimento da juventude, que caminha para um novo momento de um avivamento. Nós estamos percebendo a nossa juventude que sempre foi muito engajada, né? A Bíblia fala que os jovens são fortes e a palavra de Deus já está neles. Os jovens querem romper o tradicionalismo, os jovens querem romper todas as amarras, aquela coisa de fazer tudo engessado. Eles estão procurando um novo meio de anunciar a Cristo, seja nas mídias sociais, seja nas ruas, seja com eventos. Então a nossa preocupação hoje é olhar para a palavra de Deus e interpretá-la a partir de uma exegese coerente, adequada, evitando erros, evitando contratempos
e usando a ferramenta chamada hermenêutica, para que nós possamos assim trazer ao nosso aluno um ensino confiável, seguro, e que ele pode não só viver esse ensino, mas ele pode ministrar a partir do púlpito da sua igreja ou a partir das esquinas em que ele possa escolher para pregar o Evangelho. E a grande missão da IBETEL, o papel da IBETEL entra aí, é que nós estamos do lado desses jovens. Nós não queremos que eles façam isso apenas como um movimento, como algo passageiro, mas nós queremos embasá-los naquilo que já está dentro deles. Dentro de cada jovem já existe o desejo de falar de Jesus, já existe o desejo de contar as maravilhas que é servir a Cristo e viver em novidade de vida com Ele. Mas como fazer isso que não seja de uma forma inadequada, incorreta, apenas uma aventura, uma coisa que passa? Nós queremos preparar os jovens para esse novo tempo, que é o tempo que o nosso Brasil e que o nosso mundo pede, um avivamento que seja solidificado na palavra. Então a preocupação da Faculdade Teológica é formar esse cidadão. Um cidadão para a vida, um cidadão para servir ao seu pastor, um cidadão para servir a sua igreja, mas acima de tudo, um cidadão comprometido com sua vida espiritual e com sua vida no reino. É um saber que nós procuramos aplicar no estudante da Palavra de Deus, ou seja, em nossos alunos. Já passaram mais de 3.000 alunos. Eu lembro assim, de casos muito específicos de pessoas que chegaram aqui, alguns não eram evangélicos. Não eram evangélicos, mas tinham uma curiosidade de conhecer o que é o mundo da teologia. E foi a palavra ensinada paulatinamente que transformou a vida deles. Nós temos jovens que começaram também sem nenhuma expectativa de função na igreja, mas que hoje já lideram grupos, lideram equipes, lideram grupos de evangelismo. Então é interessante pensar que a IBETEL cumpre a sua missão no sentido de que nós não focamos as denominações especificamente, mas Deus olha para cada um de nós e vê em nós pessoas com muito potencial. E o papel da IBETEL é justamente aflorar esse potencial, e quando ele se sentir preparado, o aluno vai decidir qual é o caminho que ele quer seguir.